Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí novamente uma excelente segunda. Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, tá frio demais aqui em São Paulo, tô com duas blusas aqui, não tô aguentando, tá frio, tá chovendo. E eu quero saber de onde você tá me assistindo, né? De qual cidade, qual estado, qual país que você tá me acompanhando e como tá o clima aí, se tá calor, se tá frio, se tá chovendo, tá nevando, como é que tá aí? Deixa nos comentários pra gente trocar uma ideia, pra ver, né, aonde o nosso vídeo está chegando. Hoje, dia de Copa do Mundo, todo mundo acompanhou aí, né, a grande atuação de Cabo Verde contra a Espanha, né? O jogo terminou 0-0 graças à atuação do goleiro Vozinha. E vou explicar para vocês rapidinho o que está acontecendo aí nas redes sociais para quem não acompanha muito, né? O goleiro Vozinha, ele tem 40 anos de idade, é o goleiro titular aí e um dos ícones do país, né? De Cabo Verde, e ele garantiu o empate após fazer grandes defesas. E a curiosidade foi a seguinte: o Vozinha, depois do jogo, disse, né, que é fã do Rogério Ceni e de alguns outros artistas brasileiros, né? Falou bastante sobre a trajetória do Rogério, disse que se inspira muito no ex-goleiro do São Paulo, então ele sempre acompanhou bastante o tricolor paulista. Mas agora o que chama a atenção, né? Um dos melhores goleiros, pelo menos até o momento, da Copa do Mundo, o Vozinha, está livre no mercado. Ele terminou o contrato com a equipe do Chaves de Portugal, né? O Chaves de Portugal era a equipe do Hugo Souza. O Hugo saiu para vir para o Corinthians, né, em 2024, aqui no futebol brasileiro, e a equipe do Chaves contratou justamente o Vozinha, que encerrou o contrato agora nesse meio do ano de 2026, que é justamente o final da temporada europeia. E agora o goleiro está livre no mercado. Então, Rui Costa, faça alguma coisa que preste da sua vida e traga o Vozinha para o São Paulo, porque a torcida tá enchendo as redes sociais aí. O cara já tá sendo um dos jogadores mais seguidos dessa Copa do Mundo nas redes sociais. Já falou que tem carinho pelo São Paulo, já falou que o ídolo dele é Rogério Ceni, e a torcida tricolor tá invadindo as redes sociais pedindo o Vozinha no tricolor, né? E o São Paulo, que hoje conta com um goleiro nota 6, que para mim o Rafael é um goleiro no máximo nota 6, por que não trazer o Vozinha aí, né, de graça, né, já que ele tá livre no mercado? Obviamente, se tentasse a contratação um pouquinho antes do jogo, acho que conseguiria, né? Parecia que o jogador não tinha tantas equipes interessadas, mas possivelmente depois da Copa do Mundo a situação já fica um pouquinho mais diferente, né? Mas por que não tentar, né? Um goleiro que é aí fã do Rogério Ceni, fã do São Paulo Futebol Clube, né? Uma coincidência muito grande, né? E o jogador tá livre no mercado. Então, como eu falei para vocês, a torcida São Paulina simplesmente invadiu as redes sociais do Vozinha e estão pedindo aí a contratação. Então, como eu falei, o Rui Costa, se ele for aí fazer uma coisa que preste na vida dele, porque até o momento ele não fez absolutamente nada, só tá aí afundando, enterrando o São Paulo junto com os seus comparsas, né? Então, quem sabe aí, né, o Rui Costa, essa mensagem não chega até ele e ele não vá atrás aí do Vozinha, né? Um goleiro que, apesar de ter seus 40 anos de idade, mas mostrou aí que está no mais alto nível, né? Então, antes que algumas pessoas falem, mas o cara 40 anos, só assistiu o jogo aí entre Espanha e Cabo Verde e vê o que o cara fez. Primeira partida na história de Cabo Verde na Copa do Mundo, e os caras já garantiram um empate contra a Espanha, muito por conta da atuação do goleiro. Que, ó, ele não é só bom debaixo das traves não, rapaziada. Ele é bom também na saída de jogo, né? Foi muito consciente, mostrou que sabe ali segurar o jogo, mostrou que sabe sair jogando e mostrou que é também um excelente goleiro. Então, alô, Rui Costa, vamos aí, né? Acompanhe as redes sociais e vê o que a torcida do São Paulo tá pedindo, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Falando mais um pouquinho aí, né, sobre a volta do tricolor paulista, né? Depois de amanhã, como eu informei para vocês no último vídeo, São Paulo volta aos treinamentos. Serão treinos gradativos, não vai ser aquele treino de quando tá tendo a temporada em si, né? Aquela loucura, treino todos os dias, final de semana, aí viagem e tudo mais. Serão alguns treinos que, intercalados com isso, os jogadores terão algumas folgas, muito por conta, né? Porque ainda falta mais de um mês, né, para as competições no futebol brasileiro voltarem, né? Então, durante essa paralisação para a Copa do Mundo, os clubes estão aí nesses primeiros dias dando folga para os jogadores. Depois, ainda assim, por exemplo, os jogadores voltam na quarta,
Então eles terão ali 3, 4 dias de treinamento, folgam durante o fim de semana, pelo menos nestes primeiros dias. Como eu informei para vocês, São Paulo segue preparando aí, além do cronograma de treinos durante todo esse período, alguns amistosos, né? Um já está praticamente confirmado para o dia 12 de julho, lá no Maracanã, contra a equipe do Fluminense. Agora o São Paulo está trabalhando para enfrentar um outro adversário também da elite do futebol brasileiro, né? Então a expectativa é de que tenha 2 amistosos enfrentando 2 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Reforços, né, rapaziada? Será que é o vozinha? Mas calma lá, né? Reforços, São Paulo trabalha também, né, para que nessa semana esteja tudo concretizado com a chegada do Vitor Sá, com a chegada também de um zagueiro, né? A gente falou bastante nos últimos vídeos sobre o Arthur Chaves, né? É um zagueiro que o São Paulo se interessa demais. Hoje é o plano A. A gente falou bastante sobre o Domingos Duarte, mas a negociação acabou não caminhando. Então hoje o plano A é o Arthur Chaves, né? Zagueiro brasileiro que pertence à equipe do Hoffenheim da Alemanha e esteve emprestado nesta última temporada a equipe do Augsburg, também do futebol alemão. Portanto, São Paulo segue trabalhando. Para por aí? Não, não para por aí. A expectativa é trazer também um meio-campista e a expectativa é de que alguns jogadores possam deixar o clube nesta janela de transferência. Existia uma grande expectativa no São Paulo de acordo com o desempenho do Bobadilla na Copa do Mundo, né? Não existe, né, vamos dizer assim, uma vitrine maior do que a Copa do Mundo, né? O Bobadilla é considerado um jogador titular pela seleção. Se ele joga muito bem, ele se valoriza e o São Paulo estava esperando isso, né? Para vender o jogador, mas ele já estreia tomando 4-1 contra os Estados Unidos, não jogando nada e ainda fazendo um gol contra, né? O primeiro gol contra da Copa de 2026 foi do Bobadilla, né? Então foi meio que um banho de água fria aí na equipe do São Paulo. Eu sempre falei, né? O Bobadilla é um jogador assim, não é nada extraordinário, é um meio-campista ali comum, que tem uma intensidade, mas ele não é aquele jogador que chama para si a responsabilidade ali no meio, de armação de jogadas. Ele é um jogador intenso, né? Que corre muito, que marca muito, mas não é aquele craque, né? Aquele jogador completamente diferenciado. Existia essa possibilidade por conta principalmente da Copa, da titularidade dele, da idade, né, que ainda é uma idade que ele possa atuar aí, quem sabe, no futebol europeu, ou agora a gente está vendo até o mundo árabe contratando grandes jogadores, agora até MLS, né, antigamente os caras estavam investindo em jogadores mais próximos ali da aposentadoria, em grandes estrelas mundiais, né, mas agora os caras também estão investindo pesado aí para contratar algumas jovens promessas, alguns jogadores que estão vivendo auges de suas carreiras, então a gente tinha essa expectativa, né, mas por enquanto, pelo menos de acordo com o primeiro jogo, o Bobadilla não foi nada bem. Não sei, sinceramente, se ele vai perder o espaço, se ele vai para o banco de reservas. O Maurício, né, com um jogador que mais ou menos joga ali no mesmo setor dele, no meio de campo, entrou, fez o gol, né? Então possa ser que o Maurício, tentando ganhar espaço, assuma a titularidade. Vamos ver como é que vai ser o próximo jogo do Paraguai. A expectativa é de que o jogador continue tendo minutos e que ele possa, né, mostrar aí o seu futebol para o mundo, né? O São Paulo tem essa expectativa de vender o Bobadilla após a competição. Uma expectativa muito alta, inclusive, né? Não é uma expectativa baixa, não. O São Paulo tem uma expectativa muito grande, pensando no caixa, pensando no fluxo financeiro, né? Existe uma grande esperança, uma grande expectativa de acordo com o desempenho do Bobadilla. Então, a princípio, tem mais 2 jogos. Obviamente, se for avançando, aí chega a 16 avos, oitavas até chegar na final. Mas a princípio tem mais 2 jogos aí, não só para o Paraguai, né, mas para todo mundo que até o momento está disputando a Copa do Mundo. Então a Copa tá todo vapor e por enquanto o Brasil, o Paraguai, o São Paulino, o corintiano, o palmeirense tá acompanhando isso. Mas para todo mundo que acompanha o canal do Alemães PFC diariamente, tá vendo? Aqui a gente traz conteúdos exclusivos todos os dias, em primeira mão, notícia 100% atualizada, informações, opiniões, o que vocês também estão falando, né? Porque hoje a gente trouxe também a informação do que a torcida São Paulina está pedindo aí nas redes sociais. Então a gente fala sobre tudo o que engloba o São Paulo Futebol Clube. A gente fala bastante também sobre os bastidores. Vale lembrar, para quem já se esqueceu, esse ano tem eleição, né? Então o Harry Macis basicamente tem até dezembro para ser o presidente do São Paulo. E aí vai ter as eleições para quem assume, né? A partir de 2027. E aí fica 27, 28 e também 2029. Tem muita coisa acontecendo. Além disso, proposta de SAF na mesa. Exatamente. Novas reuniões marcadas aí para esses próximos dias, para essas próximas semanas. A proposta foi, né, como eu falei para vocês, através de uma reunião enviada, né, pelo Diego, é um cara que é São Paulino nato, né, que a torcida do São Paulo tá adquirindo um carinho por ele aí nas redes sociais. Ele já falou também sobre todo o interesse, né, em transformar o São Paulo numa SAF, em investir no São Paulo Futebol Clube e trazer investimentos, né, de grandes fundos, né,
do mundo inteiro, né? Ele falou sobre isso aí, analisei a proposta dele e achei muito interessante. Eu acho que é uma saída hoje para a equipe do São Paulo, que está afundada em dívidas, que não consegue fazer grandes contratações, não faz investimentos, não paga os funcionários que já tem. Então a situação está muito complicada. São Paulo está no fundo do túnel e eu acho que essa luzinha no fim do túnel é se transformar numa SAF. Já adquirir a minha opinião e quero saber de você, se você concorda comigo ou se você discorda. Fechado? O vídeo de hoje vai se encerrando, mas dá aquela moralzinha pra gente, deixa aí nos comentários a sua opinião, deixa um like aí pra fortalecer e se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Fechado? Fiquem com Deus, grande abraço, valeu!